Canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu já ia dormir, já ia parar por aqui, mas não deu não. Hoje é dia 8 de abril de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. A OAB havia entrado com um pedido contra o presidente da República. Isso foi parar na mão de Alexandre de Moraes. O que vocês acham que o Moraes fez, gente? Acatou o pedido ou vocês acham que... Bom, vocês viram aí já na descrição do vídeo, que pergunta besta, né? Enfim, vamos à matéria, se inscreve, comenta, compartilha aqui, like maroto. Aperte o sininho das notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária, aqueles que quiserem dar uma forcinha para o canal, nos ajudar, dá um pulinho na descrição do vídeo. Tem também aquela campanha do Amigo de Rua, dá um pulinho lá, tem número de telefone, para quem quiser ajudar de alguma maneira, com, enfim, né, doando alguma coisa, ou tem a vaquinha, o link da vaquinha mais embaixo lá, tá bom? Vamos à matéria, gente. Olha... Agora há pouco eu trouxe uma matéria dizendo que o Gilmar Mendes ameaçara Bolsonaro. Bom, Alexandre de Moraes cumpre a ameaça atendendo a OAB. Gente, essa OAB tá um lixo. Não, eu não sei, tem que fazer uma medida de isolamento para a OAB. Agora, engraçado, eles querem que você fique em casa, mas eles estavam trabalhando para ir lá pedir isolamento, né? Interessante isso. Você e eu tem que ficar em casa, mas eles podem ir lá trabalhar e pedir o isolamento. Mas eles proibiram Bolsonaro. Vamos ver de quê? Ó, Alexandre de Moraes impede Bolsonaro de suspender quarentena nos estados, ou seja, um decreto do presidente da República. Agora o presidente não pode mais decretar nada. A coisa tá ficando feia no nosso país, gente. O presidente da República não pode mais governar, porque ministros do STF, junto com a OAB, a mídia e a imprensa e Congresso agora, acham que eles é quem foram eleitos pelo povo para presidir o país. Vamos pra pinga que pingou na ponte que partiu. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, proibiu nesta quarta-feira 8... que o presidente Jair Bolsonaro revogue as determinações de isolamento social na quarentena estabelecida por estados e municípios em todo o país. A decisão atende, em parte, um pedido feito pela Ordem dos Advogados. Eu ia dizer outro nome, mas não vou não, vou me conter. Em ação, da Ordem dos Advogados do Brasil, em ação na qual... a entidade pede que o STF obrigue o presidente a seguir as organizações... Olha só, gente, aqui eu vou ler para você um negócio aqui que você vai entender, gente, aonde está a arbitrariedade, ó. A entidade pede que o STF obrigue o presidente a seguir as recomendações. Preste atenção na palavra obriga e recomendações. Ou seja, o que a OMS fez foi recomendar. Não é lei, não é decreto, não é obrigatório. É uma recomendação. A gente recomenda que vocês sigam esse caminho. Ou seja, é uma recomendação. O que é uma recomendação? Professores de plantão aí, de português, o que é uma recomendação? É uma lei, por acaso? Advogados de plantão, recomendação é obrigado a seguir? Olha aqui a contrariedade da... Mas continuando. A entidade pede que o STF obrigue o presidente a seguir as recomendações das Organizações Mundial de Saúde, OMS, de isolamento social para o combate ao coronavírus. Não compete ao Poder Executivo Federal afastar unilateralmente as decisões dos governos estaduais, distrital e municipal, que no exercício de suas competências constitucionais adotaram ou vêm adotando no âmbito dos seus respectivos territórios, importantes medidas restritivas como a imposição de distanciamento / isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e a circulação de pessoas, afirmou o ministro na decisão. Lembrando que essas iniciativas estão entre as recomendadas pela OMS, ou seja, pegaram uma recomendação lá e transformaram em lei aqui no Brasil. Fala pra mim, gente. Pode um negócio desse? O magistrado assegurou a estados e municípios a adoção e a manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como a imposição de distanciamento / isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrição de comércio, atividades culturais e a circulação de pessoas, entre outras, independentes de superveniências federal ou
em sentido contrário. O ministro também acatou, em parte, argumentos da Advocacia Geral da União ao entender que não cabe ao Judiciário determinar ao Presidente da República que adote medidas específicas de combate ao vírus. E aí que encerra a matéria. Gente, o STF, a OAB, literalmente agora se juntaram contra o povo brasileiro. É absurdo o que eu acabei de ler. Transformaram em lei. É só no Brasil que se faz isso. É só no Brasil que se faz isso. Agora, vindo de quem? Alexandre de Moraes. Você esperaria outra coisa desse camarada? O relator do inquérito das fake news, que é sigiloso, e colocou um monte de gente lá dentro. E aí? Fala pra mim. O que você esperaria dessa turma? E da OAB? O que vocês esperariam da OAB, gente? Vocês achariam que eles tomariam alguma ação em relação ao cidadão brasileiro? Eu acho que não, né? Eu acho que agora está comprovado. Agora está comprovado o trabalho dos ministros. Quer dizer, já estava. Agora é de forma descarada mesmo. Agora é assim. Tudo que o presidente faz, nós derruba. O próprio Gilmar Mendes, na matéria que eu trouxe lá atrás, já ameaçou o presidente. Se o senhor decretar, nós derruba. Pronto, já derrubou antecipadamente. A OAB está mostrando as suas garras. Gente, há um trabalho desgracento para ferrar a economia do país. Você pode ter uma opinião contrária e eu respeito. Mas eu estou todos os dias aqui lendo para vocês matérias sobre esse assunto. Eu estou todos os dias aqui pesquisando notícias sobre esse assunto. Se eu trouxesse aqui... É porque a gente não faz isso, mas se eu fosse ler para vocês os absurdos que eu leio aqui de sites que deveriam ser conceituados, vocês cariam de costa. Vocês cariam de costa. As ações miraculosas que esses caras inventam. As notícias que chegam a ser absurdas. De tão... eu não sei qual palavra usar. Nós estamos vendo um presidente da República que desafiou a maior máquina de corrupção da história, o maior sistema de corrupção da história. E esse é o grande problema. Bolsonaro, literalmente, fez o que nenhum presidente fez anteriormente. Se esforçou para cumprir promessas que realizou em campanha. Todos os outros eram o contrário. Prometia nas eleições, no mandato sumia, não lembrava de mais ninguém. É o primeiro presidente da República que em um ano de governo não tem um ato de corrupção contra ele nem seus ministros. É o primeiro presidente na história do nosso país que acabou com o toma lá da cá, acabou com o puxadinho. É o primeiro presidente na história desse país que pega o dinheiro que está lá no governo e disponibiliza ao povo brasileiro. Dinheiro que era usado para corrupção, para propina, pagamentos ilícitos. Dinheiro que era passado por baixo do tapete para enriquecer governadores, deputados, senadores e presidentes da República. Empreiteiros, empresas de comunicação, que não vamos dizer Globo, não vamos falar o nome de ninguém. E outros, e outros, e outros. Nós temos um presidente que enfrentou o sistema. Sistema esse que teve que mudar a lei para soltar um corrupto da cadeia. Porque o cara não conseguiu ser... Ninguém conseguiu provar a inocência do homem mais honesto da história. Palhaçada um negócio desse, meu irmão. Nós, pela primeira vez, temos um presidente da República de verdade. E querem tirar ele de nós. Querem tirar ele de nós. Eu nunca vi um STF derrubar tantas ações de um presidente. Eu nunca vi juízes de primeira instância, substitutos, derrubar tantas ações de um presidente como eu estou vendo nesse primeiro ano, nesses, sei lá, um ano e, deixa eu ver, janeiro, fevereiro, março, abril, 1 ano e 4 meses de governo. Nós tivemos presidentes que saquearam, literalmente exploraram o povo brasileiro. Eu não vi ação do STF contra esses presidentes.
Pelo contrário, nós somos testemunhas de ação do STF para soltar um meliante desses, que estava preso. Mas as ações do STF em relação a um presidente honesto, que honra os votos que recebeu nas urnas, são para derrubá-lo. São para manchar a sua imagem. A ação da mídia sobre esse presidente é de assassinar a sua reputação. Vocês viram lá o João Dória? O Dorinha? Agora quer puxar para o lado dele a questão da cloroquina, né? Tá tentando ganhar os louros da cloroquina. Agora que a cloroquina deu certo, depois do Bolsonaro há mais de 40 dias defender isso daí, agora João Dória quer dar uma que foi ele quem propagou isso daí. Vocês já viram isso? Já tem matéria dele falando sobre isso aí. Tem vídeo já rolando, ele levando para ele como se fosse ele o cara que tivesse feito. Pelo amor de Deus, gente. Esse é o nosso Brasil. Esse é o nosso sistema aparelhado. O PT passou 16 anos e aparelhou muito bem esse sistema. Aparelhou. É por isso que eu digo a vocês uma coisa, e vou encerrar o vídeo aqui. Não há isolamento. Presta atenção. Não há isolamento total com o objetivo de não permitir que as pessoas peguem o coronavírus. Você sabe qual é o verdadeiro objetivo desse isolamento? Duas coisas. Primeiro, tirar o povo das ruas. Tira o povo das ruas. Para não protestarem. Para não sair às ruas. Para não defenderem o seu presidente. Segundo, para quebrar a economia. As duas razões. Tirar o povo das ruas, quebrar a economia, para dizerem que o governo Bolsonaro foi péssimo. Economia essa, gente, que vinha surpreendentemente crescendo. Eles encontraram um momento perfeito, eles precisavam barrar. Se não fosse esse coronavírus, esses caras estavam lascados até a tampa, porque o Brasil ia decolar. Nós estávamos decolando, nós estávamos saindo da onde o PT nos deixou, rebaixado em todas as categorias. Em todas as agências de classificações no mundo inteiro, o Brasil estava na lama. Estávamos saindo disso. Mas, graças ao coronavírus, eles encontraram a oportunidade perfeita de ferrarem com o cidadão brasileiro e derrubarem o cara que literalmente pensa no Brasil. FGTS, gente. Liberado, R$ 1.045. Nós temos aí a questão de 98 bilhões no auxílio emergencial que vai beneficiar mais de 50 milhões de pessoas. Olha só isso. Onde é que a gente viu uma ação dessa? Bilhões de reais para ajudar as empresas, para elas não demitirem seus funcionários nesse momento de crise. Onde é que você já viu isso? Dinheiro para esses estados que estão causando esse caos. Bolsonaro tem que estar liberando dinheiro para poder ver se mantém esses estados de pé. E não é por causa dos governadores que ele está fazendo isso, ele está fazendo isso por causa do povo. Porque se dependesse dos governadores, se os únicos afetados fossem os governadores, era para deixar ficar a míngua. Mas como o presidente entende que, além dos governadores, tem uma população, tem um povo brasileiro ali, mesmo com pilantras que estão no poder, ele liberou o dinheiro para socorrer esses estados. Para que o povo não venha sofrer pelas merdas que esses governadores estão fazendo. Eu vou encerrar por aqui, porque eu vou até dormir já, porque eu vou ter um infarto aqui, e amanhã vai estar no meu laudo médico, morreu por coronavírus, óbito coronavírus, e foi um infarto. Canal Brasil Notícias. Vamos embora. Fui, gente, que eu já estou me estressando com esse negócio aqui desse povo.